filmar dele. Tá lá. Boa tarde a todos. Boa tarde, Samanta. Boa tarde, vereador Josias, o Ferreira, vereador Galindo, nos prestigia aqui nessa tarde. Para essa reunião da CCJ, peço a Samanta que faça a leitura do projeto. Projeto de Lei número 14/2021, de autoria do Poder Legislativo, autoriza a criação do Programa de Aproveitamento de Terreno Urbano no município de Jaciara para cultivo de hortaliças e tubérculos e da outras providências. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a criar o Programa de Aproveitamento de Terreno Urbano, que consiste em autorização e uso dos mesmos para o cultivo de hortaliças e tubérculos em geral. Artigo 2º. A Prefeitura Municipal receberá a inscrição dos terrenos baldios e distribuirá as áreas entre os pretendentes previamente inscritos. Parágrafo 1º. A autorização de que trata o artigo 1º dar-se-á mediante termo expresso entre a Prefeitura Municipal e o proprietário do terreno. Parágrafo 2º. A administração municipal poderá providenciar a colocação de identificação dos terrenos inscritos. Artigo 3º. Terá direito a inscrever-se no programa todo cidadão residente no município, vedada a inscrição de mais de um membro da mesma família. Parágrafo único. A área contemplada não poderá exceder um módulo de 600 metros quadrados. Artigo 4º. No contrato entre a Prefeitura e o beneficiário deverão constar os seguintes deveres. Inciso 1º, providenciar o cercamento da área. Inciso 2º, manter a área limpa. Inciso 3º, prevenir a erosão do solo. Inciso 4º, em caso de comercialização da produção excedente, somente poderá ser feita nos limites do município. Inciso 5º, o compromisso de devolução da área até o prazo de 3 meses a contar do pedido, prorrogáveis por mais 3 meses, se constatada a necessidade de colheita. Parágrafo 1º, o não cumprimento dos deveres incorrerá na exclusão do beneficiário do programa. Parágrafo 2º, o controle biológico dos canteiros não poderá ser realizado com defensivos químicos ou agrotóxicos. Artigo 5º. Fica proibida a realização de qualquer construção na área cedida. Artigo 6º. Independente do tempo de uso da área inscrita no programa, não incorrerá direito ao uso capião. Artigo 7º. Deverá a Prefeitura Municipal incentivar o trabalho cooperativo dos beneficiados com o programa. Artigo 8º. Fica a Prefeitura autorizada a firmar convênio com entidades prestadoras de extensão visando o fornecimento de mudas e planejamento dos plantios. Parágrafo único. Todo o cultivo deverá ser realizado sem a utilização de produtos químicos, agrotóxicos. Artigo 9º. A Prefeitura Municipal está autorizada a conceder vantagem tributária sobre o imposto predial, IPTU, aos proprietários que inscreverem os seus... inscreverem os seus terrenos no programa. Artigo 10. Esta lei entrará em vigor na data de publicação, revogadas as disposições de contrário. Ivanês Tamanho Lopes de Assunção, vereador autor. Parecer jurídico. Análise jurídica. No que diz respeito com a legalidade do projeto de lei, verifique-se que a iniciativa do mesmo encontra amparo legal e amolda-se ao artigo 36 primeiro da Constituição Federal. A matéria tratada do presente projeto de lei pode iniciar-se no Legislativo, pois não pretende-se criar ou alterar a estrutura ou atribuição de órgãos da administração local, apenas institui programa de aproveito de terrenos urbanos baldios para o cultivo de hortaliças. Situação esta que não adentra nas competências exclusivas do chefe do Poder Executivo Municipal e muito menos onera os cofres públicos. Além do mais, ainda que a matéria tratada no presente projeto de lei mencionar o termo programa, entende-se que se trata de um plano de ação e não um programa, pois basicamente não haverá custos financeiros ao Poder Executivo Municipal, já que haverá apenas cadastramento dos terrenos baldios, assinatura de termo entre o proprietário particular e a municipalidade e a identificação dos terrenos. Situação esta que afasta o caráter de programa, o que faria incidir as regras das leis orçamentárias, as quais são as responsáveis pela implantação de programas municipais. Noutra quadra, cabe tecer comentários sobre as disposições do presente projeto de lei que afrontam a ordem jurídica. Primeiramente, o inciso 4º do artigo 4º do projeto de lei menciona que, em caso da comercialização da produção excedente, somente poderá ser feita nos limites do município. No caso, cabe pontuar, quer no tocante à comercialização de produtos
No caso, cabe pontuar, quer no tocante à comercialização de produtos, a Constituição Federal discorre em seu artigo 24, inciso 5º, que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a produção e consumo, sendo que o ente federado municipal não tem legitimidade para legislar acerca do consumo de comercialização de produtos. Além disso, o artigo 6º menciona o Instituto da Usucapião. Ocorre que tal matéria está inserida na competência privativa da União, por versar sobre direito civil nos termos do artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. De outro norte, o artigo 7º do projeto de lei traz a imposição de dever ao Poder Executivo Municipal, fato que colide com a independência dos poderes. Por fim, o artigo 9º do presente projeto de lei discorre que o Poder Executivo está autorizado a conceder vantagem tributária sobre IPTU aos proprietários que inscreverem os terrenos de acordo com os termos do projeto de lei. Em relação a este artigo em especial, cabe pontuar que, ainda que seja possível ao legislador produzir leis com matéria tributária, neste caso específico, não há sequer a indicação de qual medida seria imposta aos proprietários dos terrenos, ou seja, qual a vantagem tributária. E mesmo que seja aplicado vantagem tributária, é necessário respeitar os comandos da Lei de Responsabilidade Fiscal sobre a renúncia de receita, que seria configurada no presente caso. Portanto, necessário que seja revista a redação dos artigos 4º, inciso 4º, artigos 6º, 7º e 9º. Conclusão. Em razão do quanto articulado, se abstendo, obviamente, da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade, o parecer é pela legalidade do projeto de lei, desde que sejam observadas as ressalvas apontadas ao longo da fundamentação, em especial a redação dos artigos 4º, inciso 4º, 6º, 7º e 9º. É o parecer Michel Capes, Procurador Legislativo. Nossa, tem que mudar muito de coisa. Vereador Josias, seu parecer. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui nosso presidente da CCJ, companheiro Gilmar, a nossa companheira Samanta, companheiro Galindo, hora aqui presente, companheiro Ferreirinha, e dizer, presidente, que baseado no parecer, o vereador Josias vota favorável ao projeto, o parecer do projeto de lei número 14, de 12 de abril de 2021. O vereador Gilmar também vota a favor, haja vista que tem que fazer essas mudanças que o nosso doutor Michel solicitou, né, para se enquadrar dentro da lei, e espero que isso seja feito ainda a tempo. Então, vocês votam a favor e encaminhem o projeto de lei de volta para o vereador Vanês para fazer as alterações necessárias. Ok. Não é outro. Projeto de lei número 30, de autoria do Poder Legislativo, institui o Dia Municipal da Reforma Protestante e da outras providências. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Jaciara o Dia Mundial da Reforma Protestante, a ser comemorado anualmente no dia 31 de outubro. Artigo 2º. O Dia Mundial da Reforma Protestante passa a integrar o calendário oficial de eventos turísticos, culturais e desportivos do município de Jaciara. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução do presente projeto de lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Ivanês Tamanho Lopes de Assunção, vereador autor. Análise jurídica. No que diz respeito com a legalidade do projeto de lei, verifique-se que a iniciativa da mesma encontra amparo legal e amolda-se ao artigo 30, inciso 1º e 2º da Constituição Federal. Nesta senda, no que tange referida à data a ser comemorada, a Constituição Federal em vigor não contém nenhuma disposição que impeça a Câmara de Vereadores de legislar sobre a fixação de datas comemorativas, nem que tal matéria foi reservada com exclusividade ao Executivo ou mesmo situa-se na esfera de competência legislativa privativa da União ou dos Estados.
A fixação de datas comemorativas por lei municipal não excede os limites da autonomia legislativa de que foram dotados os municípios, mesmo considerando-se a existência de lei federal dispor sobre esse tema. Cada ente federativo dispõe de autonomia para fixar datas comemorativas que sejam relacionadas com fatos ou pessoas que façam parte da sua história, só havendo limites quanto à fixação de feriados, por força da legislação federal de regência, o que, porém, não ocorre na situação em análise. Em razão do quanto articulado, se abstendo, obviamente, da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade, o parecer é pela legalidade do projeto de lei. O seu parecer. Pela legalidade do projeto número 30, de 5 de outubro de 2021. Vereador Gilmar também vota favorável ao projeto número 30, de 5 de outubro de 2021. Projeto de lei número 29, de autoria do Poder Legislativo Municipal, dispõe sobre a remoção de veículos abandonados ou estacionados em situação que caracteriza o seu abandono nas vias públicas do município de Jaciara e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, através do Departamento Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana, autorizado a remover os veículos abandonados ou em situação de abandono existente nas vias públicas do município de Jaciara. Parágrafo 1º. Para fins de conceituação, são considerados veículos os de propulsão automotor, elétrico, de propulsão humana, de tração animal, chassi, reboque ou semi-reboque, conforme apresentado no artigo 96 do Código de Trânsito Brasileiro. Parágrafo 2º. Para fins de remoção, considere-se abandonado ou estacionado em situação de abandono o veículo que estiver estacionado em via pública por prazo superior a 10 dias consecutivos. Parágrafo 3º. O Poder Executivo Municipal disciplinará a multa pela situação de abandono do veículo, aplicando-se ainda a cobrança dos valores de transporte ao pátio, além de outros valores devidos aos órgãos municipais, estaduais ou federais integrantes do Sistema Nacional de Trânsito. Artigo 2º. Para fins da presente lei, veículo abandonado na via pública é todo aquele que: inciso 1º, estiver em mau estado de conservação, com a carroceria apresentando evidentes sinais de colisão ou ferrugem, ou for objeto de vandalismo ou decomposição de sua carroceria. Inciso 2º, em evidente estado de decomposição de sua carroceria e de suas partes removíveis. Inciso 3º, estiver gerando acúmulo de lixo, mato em seu entorno, prejudicando ou não o fluxo de veículos, pedestres, prestação de serviços públicos ou ainda que esteja gerando riscos à coletividade e à saúde pública. Inciso 4º, considerado e atestado por órgão ambiental ou sanitário como nocivo à saúde. Artigo 3º. O tempo de abandono do veículo será contado a partir da denúncia feita por qualquer município ou quando constatado por alguma equipe de fiscalização do Departamento Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana. Artigo 4º. São abrangidos pelo disposto nesta lei os veículos utilizados como ponto de venda de produtos alimentícios, de prestação de serviços ou de venda de mercadorias em geral, desde que se encontrem na condição de abandonados ou sucateados, exceto aqueles com alvará concedido pela administração municipal. Artigo 5º. Constatada a presença de veículos abandonados nas vias do município e que estejam incidindo em pelo menos uma das situações apresentadas no artigo 2º da presente lei, serão adotadas as seguintes providências: identificação e localização do proprietário do veículo, notificação do proprietário para que providencie a remoção do veículo em até 5 dias úteis. No caso de não localização do proprietário, o mesmo será notificado por edital, onde será concedido um novo período de 5 dias úteis para que providencie a remoção do veículo. Findado o prazo estipulado e caso o veículo não tenha sido retirado, o mesmo será removido ao pátio de recolhimento de veículos. Parágrafo 1º. Os veículos recolhidos e não reclamados no prazo de 90 dias poderão ser levados a leilão como sucata. Parágrafo 2º. Dos recursos obtidos com o leilão de que trata o parágrafo anterior, serão descontados os valores devidos de remoção e estadia, onde eventuais valores remanescentes ficarão à disposição do proprietário do veículo, caso identificado. Em não sendo identificado ou localizado o proprietário do veículo, eventual saldo remanescente será recolhido aos cofres do município de Jaciara e sua destinação se dará na forma de decreto regulamentador. Parágrafo 3º. Quando da constatação de veículo abandonado e após as ações iniciais com vistas à notificação do proprietário, a critério do DTMU, poderá ser colocado um adesivo autocolante de difícil retirada na lataria do veículo com o dizer abandonado.
bem como o veículo deverá ser fotografado ou filmado na situação em que se encontra para servir como prova do abandono e consequente infração a esta lei. Artigo 6º. Caberá à equipe do DTMU a realização das ações necessárias previstas no artigo 5º. Artigo 7º. No caso do veículo com alienação fiduciária ou restrição judicial, o alienante, bem como o órgão do Poder Judiciário, deverá ser notificado para que, querendo, tome as providências pertinentes. Artigo 8º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações do orçamento do município de Jaciara suplementadas se necessário. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Ivanês Tamanho Lopes de Assunção, vereador autor. Análise jurídica. Primeiramente, é necessário discorrer que o presente projeto de lei está eivado de vício de constitucionalidade de iniciativa, muito embora trate de tema relevante ao município. Nesta senda, verifique-se que a matéria do presente projeto de lei invade as prerrogativas de ordem administrativa do chefe do Poder Executivo local, bem como em alguns pontos subtrai para si matéria cuja competência legiferante é da União. Logo, de acordo com o referido, além disso, o parágrafo 3º do artigo 1º do presente projeto de lei deixa a cargo do Poder Executivo a disciplina da multa a ser aplicada aos eventuais infratores. Todavia, em tais casos, é somente da União a competência para estabelecer a multa. Logo, de acordo com o exposto, a instituição da multa não prevista no Código de Trânsito Brasileiro considera-se como violação ao artigo 22, inciso 11 da Constituição Federal. Por fim, deve ser dito que o presente projeto de lei da 1736 de 2015 da Câmara dos Deputados trata da matéria em âmbito federal, pretendendo incluir tais disposições referentes a veículos abandonados no Código de Trânsito Brasileiro. Conclusão. Em razão do quanto articulado, se abstendo, obviamente, da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade, o parecer é pela ilegalidade do presente projeto de lei. Michel Capes, procurador jurídico. Vereador Josias, seu parecer. Senhor presidente, é um projeto de lei que o vereador Josias acha desnecessário e, dessa forma, eu voto de acordo com o parecer do assessor jurídico, porque eu acho que cabe aos órgãos públicos fazer a parte deles e cuidar desse caso. Eu também acompanho o voto do vereador Josias e do nosso doutor Michel aqui, que nos pediu que a gente, nos pediu não, nos orientou, né, que a gente votasse contra, porque é um parecer que não está dentro das normas jurídicas. Agradecer a presença de todos, né, vereador Galindo, Ferreira, Samanta, vereador Josias. Encerra aqui a sessão da Comissão CCJ, a reunião. Obrigado.